o PECS, que é um sistema alternativo aumentativo de comunicação. E isto é importante. As famílias aqui no Brasil têm uma certa resistência para aceitar, porque acham que o PECS vai substituir a fala, mas o PECS é um apoio, é uma muleta para falar. E isso, por experiência própria, menina até mais rápido para falar, né? Vocês começam com o PECS, em 2 meses a criança está falando. Agora, menino já demora mais. Mas, por experiência própria do meu filho com outras crianças, eu ouvi a criança falar na minha frente. Falar palavras curtas, mas crianças que já tinham uma idade avançada, 10 anos, 11 anos, e que foi diagnosticado que nunca iam falar. Quer dizer, se elas tivessem iniciado com 1 ano e meio, 2 anos, elas estariam falando fluentemente e estariam numa escola normal. Então, pela falta de um apoio dessa utilização do PECS, essas crianças acabaram ficando atrasadas em todas as áreas. Nós, quando chegamos no local, se nós chegarmos no Japão, nós não vamos conseguir nos comunicar. Nós não iremos para lugar nenhum. Vocês imaginem nossos filhos sem comunicação nenhuma, com dor, com fome e ninguém entendendo. A saída é bater cabeça, se morder e agredir. É a saída. Agora, a partir do momento que você oferece um suporte, onde ele fala que ele está sentindo calor, que ele quer tomar banho, que ele quer passear, ele quer sair daquele lugar, ele quer comer, ele não quer comer aquilo que a mãe está pedindo para ele comer. Ah, mas é bom, tem ômega 3, mas ele não quer comer aquilo. Ele é uma criança, ele tem 2 anos, 3 anos, ele não quer. Ele aponta o que ele quer. Isso vai evitar que ele se autoagride. Então, talvez, se você iniciar, talvez não, com certeza, você iniciando uma comunicação para ele, essa criança vai deixar ou nunca vai se agredir. E nunca vai agredir. Então, a gente tem que evitar esses comportamentos inadequados, que isso vai fazer com que ele seja excluído da sociedade. A pessoa é excluída pela sua postura, pelo seu comportamento. A pessoa é aceita pela forma como ela age, o comportamento dela. Tá? Pela capacidade de aguentar, porque nós temos que ter capacidade para aguentar. Capacidade para aguentar ficar aqui. Capacidade para aguentar fazer uma refeição. Capacidade para aprender. Porque para mim chegar na frente de uma criança e fazer assim, mostrar uma figura, né? Eu vou fazer assim, ela tem que ter capacidade para ficar 1 segundo. E tem criança que a gente sabe que não tem essa capacidade. Bom, o PECS é um sistema alternativo. Ele se chama Picture Exchange Communication System, que é sistema de comunicação por troca de figuras. Todo mundo acha que o PECS é essa pasta. O PECS não é essa pasta. O PECS é tudo. É tudo que você utiliza para se comunicar. Até para a criança mostrar, ela vai apontar o trem que ela tem que tomar, o horário. Porque no começo você utiliza figuras, mas essas figuras vão passar para palavras escritas e depois para palavras orais. Porque ela é aumentativa. Por isso que é um sistema alternativo e aumentativo. Opa. Sou eu. A parte principal de muitas incapacidades é a comunicação. É na expressão e na compreensão. Sabe, muitas vezes a gente fala uma coisa e as pessoas interpretam outra durante a nossa vida. Às vezes a gente manda um e-mail e a pessoa interpreta de uma outra forma. Às vezes alguém fala uma coisa, a criança, um jovem, interpreta de uma outra forma.
Então, nós temos já um problema nos normais, no mundo dos normais, quanto mais dos especiais. Nós estamos numa era de tecnologia muito avançada. Nós chegamos, acho que, num patamar que jamais a gente pensava que ia chegar. Os computadores, essa comunicação com o mundo inteiro. Então, a gente começa a perceber que no mundo das coisas não existe problema. Cada vez mais a gente avança. Mas no mundo das pessoas, nós ainda temos muitos problemas. Porque nós temos problemas até com o nosso vizinho. Então, assim, é muito difícil se relacionar, compreender e ser compreendido. Então, a dificuldade já começa aí. Se nós normais temos problemas, quanto mais nossas crianças que têm uma discapacidade. Na expressão, como me comunico com as outras pessoas. Quando você tem uma criança, um filho, um aluno, e você vai perguntar como ele se comunica. Ele aponta, ele leva a pessoa, não usa nada. Isso já é uma avaliação. Tá? Compreensão. Será que se eu mostrar uma figura de bola, essa criança vai saber que é bola? Essa bola, ela está se referindo àquela bola com estrelinha, a bola de vôlei, bola de... É bola, é bola, tudo é bola. Então, quando eu falo bola, eu tenho que saber que essa criança sabe que é bola e que ela generaliza com todas as bolas. Isso daqui é uma lanterna. Só esta lanterna? Ou quantos tipos de lanterna existe? E como eu vou fazer para ensinar que isso é uma lanterna e que existem milhões de tipos de lanterna? E que eu vou mostrar uma, ele vai falar que é lanterna, e se eu mostrar outra, ele vai falar que é lanterna. Até porque toda vaca não é preta e branca. Não é? Até esses dias, meu filho estava fazendo ditado, e ele pôs no Flamingo, ele pôs cegonha. Eu falei, aí tem. Daí eu peguei o livro do Disney, ele tem um dicionário de minhas primeiras 3.000 palavras da Disney. E o Flamingo estava virado do outro lado, e a cegonha estava naquela posição, e estava muito parecida. E como a figura que eu dei para ele era em preto e branco, ele assimilou mais perto a cegonha. Até porque eu não pintei de rosa, né? Tinha que ter pelo menos Estava muito parecida a cegonha com o Flamingo. Então, assim, às vezes você tem que... Às vezes eu paro, vamos supor que eu quero que ele escreva Flamingo, eu paro e falo, não. Daí eu começo por F. Ah, é Flamingo. Já sabe. Porque às vezes a dúvida dele está na mente. É um ou é outro, né? Então, assim, como eu vou dizer? Não é isso, seu burro. Ele tá vendo que é Flamingo? É a mesma coisa que eu não falar nada. Você não tá vendo que é um Flamingo? Ah, mas acontece que os dois estão com o pé assim que nem um 4, né? Então, não precisa fazer mais nada. Bloqueia. Ele não vai entrar em desespero. Não vai se morder. Apaga. Apaga. E daí, eu não vou falar F. E daí eu já vou... F. Você é desespero. Eu ponho o F. Ah, é Flamingo. Isso é aba. É você utilizar uma estratégia em que ele mantém um comportamento adequado e você redireciona para outra coisa, evitando que ele entre em crise. Você sempre redireciona. Você tem que saber, antes dele entrar na crise, que ele vai entrar em crise. Você tem que estar sempre à frente. Você sempre bloqueia, você sempre evita, você sempre redireciona. Tudo bem, a gente sabe que vai acontecer. No começo acontece. Nos primeiros 6 meses, 5 meses acontece, mas depois não acontece. Tudo bem, vai chegar a adolescência, vai vir outras coisas. E assim a gente vai aprendendo a lidar. Tá? Muitas pessoas falam que a comunicação, para começar, a comunicação é uma troca de informações. Eu coloquei muitos conceitos na apresentação, porque eu tenho uma formação de PEI, de Programa de Reenriquecimento Instrumental do Franstein. Vocês conhecem o Franstein?
discípulo do Vygotsky. O Feinstein, ele foi... Eu vou fazer rapidinho, porque eu acho que vocês podem fazer, mesmo... tem que ter uma formação universitária. É um curso que tem, as pessoas que dão esse curso são capacitadas hoje na França, porque Israel não pode entrar mais. Então, o Feinstein vai para a França. Aqui no Brasil tem o curso de programa de enriquecimento instrumental, que é uma técnica que, após a Segunda Guerra, foram encontradas muitas crianças sem pais, crianças com 14, 15 anos que não falavam, foram tiradas crianças de cavernas, de buracos, e levaram para o Feinstein. E o Feinstein não sabia o que fazer. Então, levaram autistas, levaram síndrome de Down, levaram crianças que foram jogadas, sobreviveram não se sabe por quê. E ele teve que dar uma identidade para essas crianças, porque não tinha nem nome. E essas crianças agiam como animais. E através de exercícios, ele deu uma vida normal para essas crianças. E depois que ele recuperou essas crianças, começaram a levar crianças com síndrome de Down e com autismo. E até hoje, em Israel, ele trabalha essas crianças com esses exercícios. Esses exercícios são os mesmos que são dados para pessoas normais, para as empresas, os mesmos exercícios. E o Feinstein, ele trabalha muito a comunicação. Uma das coisas que a gente todo mundo fala, ele não entende porque ele é autista. Então, quando você vai estudar o programa de enriquecimento instrumental, a gente começa a duvidar. Porque a pessoa fala, ele tem um problema no cérebro. Ele tem a parte do cérebro que faz a compreensão e não sabe. Mas será que as pessoas normais também sabem? O Feinstein, ele trabalha muito quando você está diante de um estímulo. Uma pessoa, um objeto. Então, você começa a observar. Isso em questão de segundos. Então, tem a entrada. Você observa, capta dados, conceitos, o vocabulário. Você elabora e tem a saída. Então, por exemplo, alguém pode me perguntar o que é isso. Eu posso dizer, eu não sei o que é lanterna, mas eu posso dizer tudo sobre ela. Inclusive, buscar várias informações e formar um conteúdo meu. Então, às vezes, as pessoas não sabem se comunicar porque talvez elas não tenham, durante a vida dela, conhecimentos necessários que possam fazer essa entrada, essa elaboração e a saída. É a mesma coisa que você chegar num lugar e não saber como sair. Você não tem que ficar tentando. Porque nós estamos na década do aprender a pensar. E dentro do ABA a gente ensina muito aprender a pensar e aprender a aprender. E isso é muito importante. Porque quem aprende a aprender e aprende a pensar, ele não é que não precisa de ninguém. Ele pode sozinho, dentro do que ele tem, das suas ferramentas, conseguir sozinho, conseguir o máximo que ele puder de informações, sem verbalizar. O PEN é um estudo muito interessante que eu acho que todas as escolas deveriam ter. Na Argentina, tem até faculdade, na América Latina inteirinha tem. E nos Estados Unidos é aplicado em empresas, quando a pessoa vai fazer teste para entrar numa empresa. Para saber o grau daquela pessoa, como ela é, como ela vê o outro, se ela tem respeito pelo outro, como ela trabalha em equipe. Tá? Então, a comunicação não é somente falar. Falar é verbalizar, mas comunicação é muito mais que isso, porque nós nos comunicamos de diversas formas. Nós nos comunicamos pelas expressões faciais, por sinais, mostrando. Até durante uma conversa, eu posso dizer uma palavra que ajude a pessoa a entender, a sentir mais a minha resposta. Que ela não quer mesmo. A gente nem insiste, ela não quer. A comunicação, gente, ela não é somente falar
é um exemplo muito fácil, é quando a gente chega na casa de um parente ou de um conhecido, toca a campainha e ele vem atender. Pela forma como ele vai aparecer na porta, você sabe se você vai ser bem ou não bem recebido. E isso a gente sabe. E isso, uma criança que não tem capacidade, tem uma desabilitada, ela vai perceber. Todo mundo percebe. E ainda tem aquela pessoa que fala, imagina, eu fiz isso, eu nem percebi. Não, você não percebeu, mas o mundo inteiro percebeu. Até porque diante de um julgamento, a pessoa, vocês estão vendo aí, né, no caso da Isabela, o cara se mexeu porque tudo está assim, anotado, o jeito dele. Então imagine nós, numa sala de aula, a nossa postura, o que essa criança não está absorvendo. Qual será a nossa postura numa sala de aula? Para que essa criança possa chegar até nós e mostrar alguma coisa. A linguagem, esse conceito está colocado neste livro da Associação Americana de Retardo Mental. É um livro também interessante para vocês lerem, tem avaliações, tudo.